Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10, versos de 42 a 45. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, versos de 42 a 45. Amém? Para melhor compreensão, nós vamos iniciar a partir do verso 35. Tá? O texto trabalhado será de 42 a 45, porém, nós vamos ler a partir do verso 35, para melhor entendimento do contexto. Amém? Então, assim diz a palavra do nosso Senhor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Meus irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos encontramos na Tua casa, casa de oração, casa de adoração, para estarmos juntos, Senhor, unidos como irmãos, como a Tua igreja, Pai, para juntos adorarmos, engrandecermos o Teu nome e aprendermos mais a respeito de Ti. Que o Senhor venha estar aplicando a Sua palavra, que foi lida agora aos nossos corações, que o nosso coração seja um terreno fértil, para que a Tua palavra possa cair, possa germinar e florescer, Pai, e gerar bastante fruto, para que nós possamos estar levando, Senhor, aqueles que precisam, aqueles que necessitam de Ti. Em nome de Jesus, vem estar nos abençoando, me usa nesse momento para trazer aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através do serviço para a glória do Teu reino. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema hoje é sobre serviço, né? E assim, nós como cristãos, nós temos que ser servos do Senhor. Só que surge uma pergunta, né? E eu gostaria que você pensasse aí no seu lugar. Você prefere servir ou ser servido? É melhor você ter o trabalho em servir, ou você prefere ficar sentadinho, acomodado, no seu conforto, e esperar que alguém chegue até você e lhe sirva da melhor maneira possível? É algo a se pensar. E a resposta de todos certamente vai ser: Gabriel, todo mundo prefere ser servido, porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Só que no reino de Deus é completamente diferente. Grande é aquele que serve, grande é aquele que cumpre a palavra do Senhor. E surge uma outra pergunta: por que então nós estamos aqui? Por que você hoje acordou, levantou, se arrumou, veio para a escola dominical, depois retornou para sua casa, passou a tarde com a sua família, depois mais uma vez olhou o horário, se arrumou e veio mais uma vez para cá? Por que você está aqui hoje? Qual é o teu objetivo?
é escutar uma bela canção, é ouvir uma pregação da palavra do Senhor, é ler a Bíblia na igreja, porque às vezes em casa não tem tempo. Qual seria a sua motivação? Por que você está aqui? Então hoje nós vamos trabalhar alguns tópicos que falam a respeito da responsabilidade do cristão, porque servir, meu irmão, não é uma sugestão, servir é uma ordem. Então você, como cristão, você tem que servir na casa do Senhor, você precisa servir a igreja do Senhor, assim você faz parte do corpo de Cristo. Eu li algumas ilustrações e eu trouxe uma ilustração que eu achei ela muito importante para a gente. Eu acho que ela cabe muito ao momento e eu gostaria de ler para vocês. Ela diz assim, ó: a história do jardineiro desconhecido. Conta-se que um homem caminhava todos os dias por um belo jardim. As flores eram coloridas, as árvores estavam sempre bem cuidadas, a grama parecia um tapete verde e todos elogiavam a beleza daquele lugar. As pessoas sempre perguntavam: quem é o dono desse jardim? Que lugar maravilhoso! Um dia, o homem encontrou um senhor simples, com roupas rasgadas, ajoelhado na terra, arrancando as ervas daninhas e regando as plantas. Ele perguntou: você é o dono desse jardim? O homem sorriu e respondeu: não, sou apenas o jardineiro. Curioso, ele perguntou: então por que trabalha com tanto cuidado, se o jardim nem é seu? O jardineiro respondeu: porque o dono confia em mim. Cada planta que eu cuido é uma forma de demonstrar o meu amor e a minha gratidão por ele. Talvez ninguém saiba meu nome, mas o dono sabe, e isso é suficiente para mim. Naquele momento, o visitante entendeu que o verdadeiro valor não estava em ser conhecido pelos homens, mas em ser fiel à missão que o dono havia confiado. Assim também acontece no reino de Deus. Muitos de nós queremos o reconhecimento, queremos título, trabalhamos e lutamos por uma posição no emprego, na faculdade, no nosso currículo, na nossa família. Sempre nós queremos ser o melhor da nossa família, queremos ser o exemplo, nós queremos ser o direcionador de tudo. Mas Deus procura pessoas que cuidam daquilo que Ele coloca em nossas mãos com fidelidade. Então aqui não basta apenas trabalhar, mas trabalhar com fidelidade. O servo não trabalha para receber aplausos da multidão, ele trabalha porque ama o Senhor, ele trabalha por gratidão por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Infelizmente, nós vivemos numa geração completamente diferente. Hoje, se você perguntar para algum pai de família que tem um filho que está no ensino médio e perguntar assim: o que você sonha para o seu filho? Todo pai, em sã consciência, vai falar assim: eu quero que ele tenha sucesso na vida, que ele tenha uma família estabilizada, que ele tenha um bom emprego, que ele ganhe um ótimo salário, de preferência quanto mais melhor, e que ele seja bem sucedido na sua vida. Aí você pode perguntar: qual é a profissão que você quer para o seu filho? Aí ele vai falar essa que você acabou de pensar. E logo em seguida você vai perguntar: mas por que esta profissão? Aí ele vai falar: porque tem um retorno financeiro, vai dar segurança para o meu filho, para mim, para toda a sua família. Só que dificilmente você vai escutar um pai falando que quer um filho que seja, por exemplo, um missionário, um pastor. Dificilmente. Eu não vou falar que é impossível, porque deve existir. E eu espero do fundo do meu coração que exista. Mas, geralmente, um missionário, um pastor, tende a ser uma segunda, uma terceira, uma quinta opção. Infelizmente, às vezes, quando não dá tão certo como a gente pensa, aí fala assim: então esse homem é de Deus, vai para o seminário. Infelizmente, muitas das vezes acontece assim. A pessoa vai, não por vocação, não porque foi escolhido para tal compromisso, mas porque acabou fazendo pelo fato de tentar se organizar de alguma forma. E, gente, quando a pessoa não tem um chamado, dificilmente isso tende a dar certo. Então, desejamos sim um lugar de destaque, desejamos que cheguemos a um local melhor para a nossa família, para nossos filhos. Infelizmente, isso também tem entrado no meio da igreja. Há quem sirva
esperando elogios, quem desanime quando não é reconhecido, e quem escolha apenas ministérios que pareçam diante das pessoas. Servir sem ser visto, às vezes não é uma boa opção, às vezes nem entra na nossa mente. A gente quer servir estando aqui na frente, para que todo mundo possa estar vendo o que você está fazendo. Só que o serviço no reino de Deus, às vezes é um serviço que a gente não enxerga à primeira vista. É um serviço que, à medida que ele vai acontecendo, a gente colhe os frutos só lá na frente. Eu gosto muito de representações assim para marcar na nossa mente. Eu imagino uma semente. A semente, quando você olhar uma semente, ela aparentemente não é nada. Você coloca ela no solo, você rega, você trata o solo e até então nada aconteceu. Depois de um certo tempo, ela forma um pequeno broto, ela vai crescendo e isso requer tempo, requer paciência e depois de muito tempo ela se torna uma grande árvore. E depois de mais tempo ainda, no momento adequado, ela produz frutos. A pessoa que plantou aquela semente, se ela não tiver paciência, ela nunca vai conseguir esperar a observar aqueles frutos. Mas o reino do Senhor é assim. Todo trabalho realizado na igreja é um trabalho que às vezes se torna invisível. A gente não enxerga à primeira vista, mas lá na frente os frutos eles aparecem. Então, a pergunta que cada um de nós deve responder hoje é: estou servindo a Deus ou apenas ocupando uma função dentro da igreja? Será que eu sou professor da escola dominical e eu estou fazendo isso com zelo, com amor, com dedicação? Ou eu estou aqui só porque eu tenho um conhecimento técnico e eu estou cumprindo uma escala? Qual será a minha motivação para estar aqui? Eu faço parte do Ministério do Louvor, por que eu estou aqui na frente? É só para mostrar que eu sei tocar alguma coisa, que eu sei cantar alguma coisa? Ou realmente eu estou com o coração de servo, pronto para adorar o meu Senhor? Então, meus irmãos, algumas referências são importantes para a gente começar a entender esse processo hoje. Lá em João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Se dependesse de mim e de você, certamente nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor olhou para cada um de nós com um olhar de misericórdia, de amor, e nos trouxe nessa noite, nos escolheu para que nós possamos estar aqui servindo no seu reino, no seu santo nome. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Vocês observaram que não é uma sugestão? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeste. Isso quer dizer que é uma ordem e é uma demonstração de amor. Servir o outro, às vezes se torna um pouco complicado quando esse outro, ele não faz parte do seu ciclo de amizade. Quando esse outro, por exemplo, é o teu inimigo. Quando esse outro, por exemplo, é o teu patrão, que você não tem uma certa afinidade com ele. Quando esse outro é um familiar, que às vezes ele fica falando mal de você. E você precisa servir essa pessoa também. Então, nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Aí aqui cabe um parêntese. A Bíblia, ela sempre relata a respeito de escravo e de servo. Para muitos, acham que ser escravo e ser servo é a mesma coisa. Mas, meus irmãos, tem uma diferença sutil. Eu pesquisei a respeito e eu achei maravilhoso. O escravo, ele não age segundo a sua própria vontade. Até porque ele é um escravo. Ele vai seguir a vontade do seu senhor. Porém, o servo, ele serve por dever ou por escolha. E essa escolha é algo muito interessante. Nós somos servos do Senhor. Então, nós devemos servir, sim, porque o Senhor ele ordena, mas você tem a escolha em servir ou não servir. E aí nós chegamos a um ponto bem delicado. Porque Jesus, ele nos tirou da escravidão do pecado para que nós pudéssemos servir na sua igreja. Então você não é mais escravo do pecado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porém, nós agora nos tornamos servos. E nós precisamos fazer isso de bom grado, com amor, com gratidão. Então, lá em 1 Coríntios 6,20 diz assim:
Vocês foram comprados com alto preço. Isso quer dizer que agora a vontade não é nossa, a vontade ela é de quem nos comprou. Então Jesus Cristo, nós devemos seguir tudo aquilo que Ele quer para nossas vidas, inclusive servir uns aos outros. O servo lá em Marcos 10:43 diz assim, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que vos sirva. Jesus ele deu o exemplo. Então a gente vai ver alguns textos que vão mostrar justamente o exemplo na qual Jesus trouxe para nós nesta noite. O servo ele demonstra por meio das suas atitudes o amor a Cristo. Características de um servo de Cristo. Vê se você se enquadra nessas categorias. Serve com humildade, ama as pessoas, trabalha para o reino sem buscar reconhecimento e coloca os interesses de Deus acima dos seus próprios interesses. Primeiro, nós somos escravos de Cristo, porque pertencemos totalmente a Ele, já que nós somos comprados por Ele, por um sangue precioso ali na cruz. Depois, nós vivemos como servos de Cristo, servindo ao Senhor e ao próximo com amor e com gratidão. Paradoxalmente, quando nos tornamos escravos de Cristo, somos libertos do pecado, do egoísmo e da condenação para viver uma vida de propósito e comunhão com Deus. Essa foi nossa introdução. Então, gosto de fazer um resumo de tudo que foi dito para ficar na nossa mente. Então, primeira coisa, nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos escravos de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor. E como somos escravos de Cristo, nós temos que fazer a vontade do nosso Senhor. Só que nós somos servos do Senhor. E pelo fato de somos servos, nós temos a oportunidade de servir com alegria, servir com consciência, servir porque você quer. Então isso demonstra nossa gratidão, nosso amor perante o Senhor. Então eu dividi esse nosso momento em 3 pontos. O primeiro ponto é, o chamado para servir é um chamado para a humildade. O segundo ponto, servir exige renúncia e compromisso. E o terceiro ponto, o verdadeiro servo serve pensando na eternidade. Então nós vamos ver esses 3 pontos agora, começando a partir do primeiro. Então vamos. O chamado para servir é um chamado para a humildade. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. Vocês prestaram atenção no texto que nós lemos? Tiago e João, eles pediram algo ao Senhor. Ou seja, eles se comunicaram diretamente com Jesus. O que é isso nos nossos dias hoje? A oração. Hoje você ora, você está pedindo algo ao Senhor. Então Tiago e João ali estavam literalmente realizando uma oração, só que presencialmente. E Jesus perguntou a eles, o que vocês querem? Meus irmãos, Jesus sabe de tudo, ele já sabia o pedido, ele já sabia tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim, ele fez com que eles falassem. E qual foi o pedido deles? Que um sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda, quando? Lá na glória, já no final. Eles não queriam nem agora, queriam no final, depois que Jesus morresse, ressuscitasse, fosse para a glória, aí sim, eles iam para lá, estava tudo certo. Talvez um pedido assim meio constrangedor, meio estranho, né? Tanto é que o próprio verso diz que os outros 10 ficaram chateados, ficaram zangados. Nossa, quem vocês pensam que são Tiago e João para pedir exatamente os melhores lugares? Então, isso demonstra que o nosso coração é assim. Às vezes a gente só quer o melhor lugar. E às vezes não é nem para a gente, às vezes é para os nossos filhos, né? Para alguém que é mais próximo de cada um de nós. Mas o interessante foi a resposta de Jesus. Jesus disse que os governadores, eles governam e todo mundo obedece. Porque é uma busca, né? Por poder, cada vez mais. Mas no reino de Deus, ele diz que é exatamente ao contrário. Grande no reino de Deus não é quem tem um status, não é quem tem um diploma cheio de currículo, cheio de cursos, mas sim aquela pessoa que é mais humilde, aquela pessoa que serve. E Jesus, ele continua falando a respeito do próprio Filho do Homem, que é ele. E ele fala que ele veio para servir e não para ser servido. E você como cristão, você como discípulo de Cristo, você tem que imitar o seu mestre. Então a nossa missão aqui é nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. Não é imitar um jogador de futebol.
Às vezes eu fico muito triste quando eu olho que um determinado jogador de futebol corta o cabelo de uma determinada forma e os adolescentes começam a cortar o cabelo da mesma forma. Usam um determinado estilo de roupa e os jovens, os adolescentes, tendem a comprar o mesmo tipo de roupa e utilizar o mesmo tipo de roupa. Um determinado cantor lança uma determinada modinha e muitas pessoas seguem aquela modinha. Isso se torna estranho, porque nós, no povo de Deus, nós devemos seguir e imitar a Jesus. Nós devemos imitar quem nos salvou, quem nossa vida pertence. Então Jesus, ele confronta o pensamento dos discípulos, que discutiam quem seria o maior entre eles. Enquanto eles pensavam em posição, Jesus falava de serviço. No reino de Deus, servir vale mais do que aparecer. Obedecer vale mais do que ser aplaudido. Fidelidade vale muito mais do que fama. O servo entende que tudo que ele tem pertence totalmente e exclusivamente ao Senhor. Enquanto eles buscavam honra, Jesus ensinava humildade. Eu gostaria que os irmãos agora abrissem lá em João, capítulo 13. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 5. João, capítulo 13. João capítulo 13, versos de 1 a 5, diz assim, acompanhem aí onde você está. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido, né? Ele não precisa de muita explicação, né? Ele fica de fácil compreensão, porém alguns pontos são importantes nós observarmos aqui em relação ao serviço do Senhor. O Senhor, ele está num momento meio complicado, né? Ele está na última ceia e ali ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe tudo o que vai acontecer. O texto diz que era chegada a sua hora, mas o texto continua falando que, tendo amado os seus, os amou até o fim. Então o Senhor, mesmo sabendo que ia morrer, ele não desistiu de cada um de nós. Ele morreu por mim, morreu por você, e ele foi até a morte, e morte de cruz. Só que o interessante foi que, além dele ter todo o poder em suas mãos, como a própria palavra diz, né, que o Senhor, o Pai, a tudo confiar em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele fez algo que ninguém imaginava. Com todo o poder, com toda a autoridade, ele se tornou servo. Ele lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés era uma ação de humilhação. Quando alguém chegava na casa, né, do dono da residência, né, chegava com os pés sujos, aí um servo, um escravo vinha e lavava os pés do visitante, porque justamente eles andavam, né, descalços, com sandálias, e tinha muita terra, então ele chegava com os pés sujos, precisava ser lavado. Então vinha um servo e fazia isso. No caso aqui, Jesus fez isso pelos seus discípulos. Aí tem aquele momento que Pedro se nega a primeira vez, e depois Jesus fala que se ele não lavasse, ele não teria parte com ele, e Pedro pediu agora que ele banhasse a ele, então exagerou um pouquinho, mas a ideia é, Jesus estava ensinando ali um momento de humildade, um momento de servir em tempos difíceis. E aqui eu gostaria de comentar algo. Às vezes a gente acha muito bonito quando o pastor está aqui pregando, quando o Ministério Louvor está tocando, quando a mídia está ali trabalhando ali nos bastidores, quando os diáconos estão ali na porta, mas a gente não imagina como está o coração dessas pessoas, como é que está o dia dessas pessoas. Porque, meu irmão, assim, nem todos os dias são dias fáceis.
Tem dias que são difíceis, mas mesmo assim você precisa e deve servir ao Senhor. Jesus estava aqui angustiado, ele sabia que ele ia morrer. E sabe o que ele fez? Ele serviu. Ele lavou os pés dos discípulos. Ceia é um local de comunhão. É um momento em que você traz pessoas que são próximas. Não sei se você tem ceia em casa, né? Mas a ceia é mais uma alimentação pós a janta. Então ele jantava ali por volta de 6 horas, quando era mais ou menos mais 9 horas, tinha um lanchezinho que era a ceia, né? E aqui a ceia é um local de aproximação, de pessoas que são próximas. Só que Jesus estava passando um dia muito difícil. Ele sabia que ele ia morrer, e observa quem estava na mesa junto com eles. Eu queria te lembrar quem era. Judas Iscariotes, o traidor. Ele estava na ceia e os pés dele foi lavado. Pedro, que negaria Jesus 3 vezes. Ainda não havia negado, soube nesse momento depois. Tomé, um homem incrédulo, que não acreditou na ressurreição de Cristo. Tomé estava lá, teve os pezinhos lavados por Jesus. E os outros discípulos, que por sinal abandonaram Jesus no momento que ele estava, né, ali na cruz. O único que ficou foi João, mas os demais todos abandonaram. Pessoas completamente ingratas, pessoas que não mereciam ser servidas de maneira nenhuma. Mas sabe o que Jesus fez? Serviu a cada um deles. E o interessante é que nós podemos ser representados aqui também. Muitas das vezes nós somos totalmente ingratos pelo amor, pela bondade, pela fidelidade do Senhor. Nós somos ingratos porque às vezes nós colocamos outras coisas na frente do serviço do Senhor. Quando eu falo outras coisas, é tudo mesmo. Às vezes colocamos uma festa, às vezes colocamos um serviço, às vezes colocamos um trabalho, uma atividade, um jogo. Então, às vezes, nós não priorizamos aquilo que realmente é, no caso, que um cristão tem que priorizar, que no caso é o engrandecimento do reino do Senhor. Então, são pessoas completamente ingratas, mas Jesus, mesmo assim, não desistiu e, como a palavra diz, amou até o fim. Não devemos servir por merecimento, mas devemos servir por amor. Isso quer dizer que tem momentos que nós vamos precisar servir pessoas que são ingratas para conosco. São pessoas que nos feriram, são pessoas que falam mal da gente, mas mesmo assim você precisa servir esta pessoa, porque isso é uma ordem do Senhor. Precisamos perguntar: sirvo apenas quando estou sendo observado, ou continuo servindo quando ninguém percebe? Meu coração busca aplausos ou busca agradar somente a Deus? Há pessoas que abandonam seus ministérios porque não receberam um obrigado. Isso é triste. Quando a pessoa ela faz algo na igreja, quer um reconhecimento, às vezes as pessoas não falam nada e ela cisma, fica chateada e às vezes até muda de igreja porque acha que ali ela não está sendo amada. Esse é o termo utilizado. Reflexão: o reino, ele cresce sobre joelhos dobrados, não sobre egos inflados. Quem trabalha para Deus sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas vem do próprio Pai. Segundo ponto: servir exige renúncia e compromisso. Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele poderia exigir que todos o servissem, mas escolheu lavar os pés e dar o exemplo. Escolheu tocar em leprosos. A lepra ninguém podia tocar, senão seria contaminado. Jesus, ele tocou em leprosos. Ele escolheu alimentar multidões, pessoas que estavam no meio de várias outras, mas estavam solitárias, precisando de palavras. E Jesus acolheu e escolheu alimentar as multidões, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele escolheu morrer por pecadores. Aí eu queria só que tu mudasse a palavra pecadores e acrescentasse o seu nome. Jesus escolheu morrer por Gabriel. Aí você acrescenta seu nome. Jesus morreu por você, morreu por mim. Ele poderia não ter feito isso, já que ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Jesus é Deus, mas ele escolheu morrer por mim e por você. Quem segue Jesus precisa entender que servir apresenta um custo, mas
nem todos estão dispostos a assumir este custo. Esse custo ele se torna às vezes muito alto. Às vezes será necessário abrir mão do conforto, abrir mão do orgulho, abrir mão da própria vontade. O nosso tempo ele é muito precioso para você gastar em um ensaio de ministério de louvor, no ensaio de um coral, no ensaio estudando um aplicativo para uma mídia, passar horas e horas debruçado na palavra para elaborar uma aula para uma escola dominical, para elaborar uma pregação. Meus irmãos, precisa de tempo, precisa de compromisso, e às vezes a gente não está disposto a colocar o nosso tempo no serviço do Senhor. Afinal de contas, nós temos muitas atividades, a gente precisa descansar também, né? E às vezes a gente não coloca essa prioridade no reino do Senhor. Quantas vezes colocamos os nossos interesses acima da obra de Deus? Precisamos pensar nisso. Servimos apenas quando sobra tempo, ou esperamos o tempo e o cansaço chegar para pensar em servir na igreja? Às vezes a pessoa é muito jovem e fala assim, não, estou muito jovem ainda, não tenho experiência, vou esperar a experiência vem. Ele fala, não, agora eu estou com minha família, não tenho tempo ainda para a igreja, vou esperar aposentar. Aí quando aposenta, fala assim, agora eu estou cansado. E a gente consegue ficar colocando desculpa, e a gente se torna apenas espectadores e não participantes, né, do reino do Senhor. Ou organizamos a nossa vida para servir ao Senhor, né? Eu sou do Ministério do Louvor, e assim, já sou do Ministério do Louvor há bastante tempo, há mais de 15 anos, e a gente sempre verifica que marcar um ensaio, meus irmãos, é muito complicado. Graças a Deus a gente conseguiu estabelecer um horário. Vocês sabem que horas que o Ministério do Louvor da igreja de vocês ensaia? Sem ser familiar do louvor, tá? Você sabe? Você já parou para pensar? Ou você acha que isso daqui tudo aparece assim, de repente assim, ó? Os arranjos, a voz, vocês acham que sai tudo bonitinho? Quanto tempo você acha que o pastor senta para preparar uma pregação para expor no domingo? Requer tempo, requer dedicação. E assim, às vezes a gente não quer ter esse tempo para o Senhor. A gente arruma tempo para tudo. Sejamos sinceros. Vai ter o aniversário, você arranca um tempo, você abre um novo dia na semana, mas você termina o que você tem que terminar para abrir um espaço na sua agenda para você ir para a programação que teu coração deseja. E por que você não faz isso para a igreja? Por que tudo é prioridade? É porque a igreja sempre fica em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano? Por que você só vem para a igreja quando você tem tempo de sobra? A gente observa que a frequência na igreja ela é muito baixa. Não sei se você tem observado nos domingos. De manhã, às vezes, a escola dominical aqui é 9h30, gente. Chega 9h25, se você contar, você consegue contar a quantidade de irmãos num dedo. O pessoal começa a chegar a 9h40, 9h50. E o que é isso? É zelo? É responsabilidade? É amor pela obra do Senhor? Não, não é. E isso eu estou falando do irmão que vem, e vem atrasado. Agora imagine um irmão que nem vem. Agora, infelizmente, é uma coisa que mexe muito no meu coração, e eu vou falar para vocês agora. Quando tem almoço na igreja, quando tem uma programação de café da manhã na igreja, eu fico triste. Eu fico feliz e triste, vou confessar a vocês. Fico feliz porque o povo vem, e vem em peso. E fico triste porque eles só vêm em peso neste tipo de programação. E assim, eu não sei quanto a você, mas eu acho isso muito errado. Você tem que estar na igreja, independente se vai ter comida, independente se tem uma programação extra, uma programação diferenciada. Você tem que estar na igreja porque você vem ouvir a palavra do Senhor. Então nós não podemos ser movidos por programações apenas. Lembre que viver é culto. E nós estamos aqui vivendo, nós estamos aqui cultuando o Senhor. Independente da quantidade de pessoas, independente do que será realizado. Você tem a obrigação de estar no reino do Senhor, servindo ao Senhor. Existe uma grande diferença entre tenho tempo para Deus e faço tempo para Deus. Deus, Ele nunca vai chamar uma pessoa que está com tempo livre. É impressionante.
Você lembra quando Davi foi chamado? Ele estava fazendo o quê? Estava deitado numa rede, descansando? Não, ele estava pastoreando, ele estava trabalhando, estava cuidando do rebanho do seu pai. Você observa que os discípulos, quando foram chamados, muitos estavam pescando. Jesus olhou para eles e falou assim, ó, bora? E eles imediatamente largaram tudo e seguiram. Todos estavam fazendo alguma coisa. Não é só você que trabalha, não é só eu que trabalho, não é só a minha agenda e a tua agenda que está cheia. Todo mundo está. E detalhe, vai aumentar mais ainda. Só que o detalhe é, você precisa ter tempo para a obra do Senhor. É aquela famosa frase, dá um jeito. Reflexão. Enquanto não houver renúncia, não haverá uma verdadeira adoração. O reino de Deus não é medido por posição, e sim por disposição em servir com zelo e alegria. Não é a posição que você vai ocupar numa sociedade, no ministério, numa liderança de igreja, mas sim a disposição que você tem em servir ao Senhor. Terceiro ponto, o verdadeiro servo serve pensando na eternidade. Jesus conclui dizendo, e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós somos muito imediatistas, a gente quer resolver e quer ver logo o resultado. Isso é um problema nosso, da humanidade. A gente não pensa lá na frente, a gente quer resolver imediatamente tudo. Mas Jesus, ele, como eu falei no início, o reino de Deus ele é um pouquinho diferente. A gente trabalha aqui, faz aqui e vai depois de muito e muito tempo que a gente começa a colher os frutos daquele trabalho iniciado há 2, 3, 5 anos atrás. Vou dar alguns exemplos para os meus irmãos. Todo serviço que Jesus tinha um propósito eterno. Ele olhava além do momento. Hoje também devemos lembrar. Cada criança é ensinada. Às vezes a gente não valoriza a escola dominical para as crianças. A gente acha que a criança não entende muita coisa. Mas, meus irmãos, é a melhor fase de aprendizado. E acreditem, o mundo está investindo nisso. E às vezes a igreja quer brincar com as crianças, contando uma historinha alegre, montando uma coisinha e tal, fazendo uma coisa mais lúdica para atrair a criança e acaba esquecendo da essência. A gente precisa ensinar a criança. E quando você ensina a criança, depois de um tempo, ela não se desvia. Ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo quando velho, ela não vai se afastar daquele caminho. A criança precisa ser ensinada. Então observa, você ensina quando criança e o fruto é colhido quando ele já está com uma idade mais avançada. Cada visitante recebido é um trabalho de ser servo, de estar ali acompanhando, estar conversando, cada cadeira organizada. Aqui na igreja a gente não tem esse problema aqui no templo, porque os bancos já são praticamente fixos. Mas tem igreja aí que os irmãozinhos botam aquelas cadeirinhas branquinhas e eles chegam 2, 3 horas antes do culto para organizar as cadeirinhas, todo domingo. Tem uma igreja perto da minha casa, sabe o que eles fazem? Todo domingo eles lavam a igreja antes do culto. Então o culto, digamos, eu acho que é 6 horas. É 6 horas, quando é 4 horas da tarde, tem uns irmãozinhos lá lavando o templo e depois eles montam as cadeirinhas, tudo bonitinho, para que os outros irmãos, quando cheguem, tenham o conforto necessário para adorar o Senhor. Isso é ser servo. Não são vistos, não são divulgados aqui na frente, não aparece no boletim da igreja, ninguém dá parabéns, ninguém dá um obrigado, mas eles têm um propósito, eles estão ali para cumprir a ordenança do Senhor. Cada instrumento tocado, cada música que a gente ouve, que a gente pega a cifra, que a gente faz um arranjo no vocal, que a gente vem ensaiar. Eu não disse o horário do ensaio de louvor, vou falar para conhecimento de todos. A gente sai a sexta-feira, 8h30 da noite. Sexta-feira. Eu gosto de falar, sexta-feira, porque é o começo do final de semana, né? Geralmente muita gente fala assim, poxa, jovens, é o momento que eles vão sair para curtir. Pois é, nós estamos aqui adorando ao Senhor. Se você quiser vir para cá, pode vir, que a gente está aqui junto, tá? Vem adorar o Senhor conosco. Cada oração feita, quando você ora pelas crianças, você entende que isso é a palavra do Senhor que está sendo colocada no coração deles.
quando você fala que eles devem aprender sobre a palavra do Senhor, que os pais têm que dar exemplo, eles estão ouvindo isso também, e isso fica no coração deles e na mente deles. Cada palavra de encorajamento. Na escola dominical nós trabalhamos um tema de encorajamento, então a gente viu que é importante. Tem pessoas que precisam ser encorajadas, tem pessoas que precisam ser sacudidas para meio que acordar e cair na realidade. Na igreja também é assim, gente. Tudo isso produz frutos eternos. Nada feito para Deus é pequeno. Então, seja passar um pano ali no corredor quando chover, seja estar aqui pregando, não existe diferença. Tudo isso é serviço para o Senhor. O céu registra aquilo que muitas pessoas nunca verão. Pergunte a si mesmo: se Jesus voltasse agora, ele te encontraria servindo ou apenas frequentando cultos? Essa pergunta eu fiquei muito preocupado em fazer, mas aí eu pensei: Senhor, me diga na hora. E está aqui a pergunta, e eu fiz, e eu vou repetir. Se Jesus voltasse agora, e ele te olhasse, chamasse cada um pela senha, e fosse o teu momento é agora, você e Jesus, ele ia te encontrar servindo na casa do Senhor, ou você seria apenas um espectador, frequentador de culto? O que você acha que Jesus falaria para você? É algo que você precisa pensar, não só hoje, mas toda hora. Você tem que dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, e falar assim: não está suficiente, preciso servir mais e mais no reino do Senhor. Meus irmãos, e existe muito serviço. E quando eu falo serviço, não é só varrer, limpar, tocar, pregar, não. Você pode servir no seu emprego, você pode servir na sua família, onde você estiver, você é um filho de Deus, e você vai levar a luz de Cristo àquelas pessoas. Existe uma diferença enorme entre ser membro de igreja e ser cooperador do reino. A igreja precisa de servos comprometidos, não apenas de espectadores. Então, vir para a igreja, sentar nesse banco, domingo após domingo, e só, você não está fazendo muita coisa, não. Você poderia estar em casa assistindo no YouTube uma pregação lá, estaria praticamente do mesmo jeito. Você não estaria fazendo parte integrante do corpo. O corpo tem vários membros, e cada membro tem uma função. Então, você é um membro, então você precisa procurar a sua função dentro do corpo. Um membro sem função, ele não faz parte do corpo. Então, você precisa buscar a sua função. Conclusão: Jesus nunca chamou pessoas para assistir ao reino, ele chamou pessoas para participar dele. Servir não é um peso, é um privilégio. Não é favor para Deus, é resposta ao amor de Deus. Quando entendemos a cruz, servir deixa de ser uma obrigação e passa a ser gratidão. Então você começa a vir para a igreja e você começa a querer fazer as coisas, porque você entende que você é um pecador, que você ia para o inferno e Jesus morreu por você. Então, como forma de gratidão, o que você faz? Serve ao seu Senhor. Mateus 25, 21, tem um texto que eu acho ele muito forte, mas ele é muito importante para esse momento, e eu gostaria que você prestasse atenção. Ele diz assim, ó: se você não prestou atenção em nada que eu disse, escute esse verso e leve somente ele para o seu coração. Disse-lhe Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Observe: muito bem, filho meu? Não. Servo bom e fiel. Então não basta ser um servo bom, não basta apenas você fazer tudo muito bem, você tem que ser fiel, e no pouco e no muito, independente da atividade. Seja dar uma aula para uma criança, numa sala de 2 alunos, ou seja, estar aqui na frente como pastor pregando para uma multidão. O serviço é o mesmo, a honra para o Senhor é a mesma. Aplicações finais para a reflexão. Meus irmãos, eu gostaria que cada um de vocês pensasse e refletisse em silêncio no que eu vou falar agora. São algumas perguntas, você guarda no seu coração. Primeira pergunta: o que eu estou fazendo aqui?
Pense, o que você está fazendo aqui na igreja? Você está pronto para servir, para trabalhar, ou você acha que você é apenas um espectador e está muito bem, obrigado, e não precisa mais fazer nada? Segundo, tenho servido com amor ou apenas por obrigação? Porque isso é um outro ponto interessante. Tem pessoas que às vezes entram no ministério, aceitam um cargo por empolgação, ou então por imposição. O pessoal fica, vai, aceita, a pessoa, tô bom, aceito, e acabou aceitando ser presidente de uma sociedade, ser secretário, tesoureiro, ser diácono, entrar no ministério do louvor, seja qual for o ministério. E a pessoa entrou e começou muito bem, e depois de alguns meses, de um tempo, isso começa a se tornar um peso, e isso é perigoso. Servir ao Senhor é um privilégio, servir ao Senhor você tem que servir com alegria. No momento que se torna um peso, é porque não é o serviço que está atrapalhando, na verdade é o teu coração que não está pronto para servir naquela ação. Meu coração busca reconhecimento ou agradar a Deus? Estou disponível quando Deus precisar de mim? Tenho sido bênção para a minha igreja ou apenas um frequentador? E a última, que eu acho mais, assim, digamos, que possa resumir tudo isso: se todos servissem como eu, como estaria a igreja do Senhor hoje? Se todos servissem assim como você, filho de Deus, escolhido pelo Senhor, como estaria a igreja do Senhor hoje? Ou você depende do serviço dos outros irmãos? É algo que você precisa pensar, é algo que o Senhor fala aos nossos corações. Para a gente finalizar, uma igreja saudável, ela é feita de servos, não de espectadores. Onde todos servem, poucos se cansam. O serviço revela a maturidade espiritual. Quanto mais parecidos com Cristo, mais dispostos estaremos a servir. Cristo é o nosso modelo supremo. Ele podia ser servido, mas escolheu servir. Se seguimos a Cristo, seguimos o caminho do serviço no reino do Senhor, para a glória do seu nome. Amém? Então, que nós possamos estar pensando quanto a isto, né? Você faz parte do corpo do Senhor, você é um membro da igreja do Senhor, então você precisa achar a sua função no corpo e servir ao Senhor com alegria, com gratidão no seu coração, tá? Então, que o Senhor abençoe a sua igreja, que possamos verdadeiramente servir ao nosso Senhor, e que quando a gente se encontrar com Ele, Ele diga assim: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua igreja. Amém.